Bom, pessoal, vamos para a nossa aula 3 de fadiga. E nessa aula 3 a gente vai começar a entrar mais nos métodos de cálculo. Então, primeiramente eu vou definir alguns parâmetros básicos de fadiga, que vão servir para todos os métodos de cálculo. Depois a gente vai falar um pouco sobre o método SN, EN e mecânica da fratura. Falando dos parâmetros básicos, como a gente já comentou nas aulas anteriores, a fadiga é um fenômeno que acontece por um carregamento cíclico. Esse carregamento cíclico, então, ele vai produzir uma tensão máxima e uma tensão mínima no corpo de interesse. Então, o S max é a máxima tensão nominal, o S mínimo é a mínima tensão nominal, a tensão média é a soma da máxima mais a mínima dividido por 2, a razão da tensão é a mínima dividido pela máxima e a amplitude de tensão é a tensão máxima menos a mínima. A gente tem 3 exemplos aqui de gráficos onde a gente pode ter um diferente carregamento. Isso é muito importante para todo tipo de cálculo e a gente vai comentar mais para frente que também a fadiga ela tem efeito da tensão média, da razão de tensão. Isso vai influenciar diretamente no número de ciclos e na vida do componente. Voltando para aquele slide que a gente já tinha visto na aula 1, o procedimento geral da fadiga, como a gente já comentou, ele depende principalmente de 3 itens: do carregamento, da geometria e das propriedades do material. O carregamento e a geometria ele é responsável por definir a tensão existente no seu corpo de prova, no seu equipamento. Então, quando você tem o carregamento e você sabe a geometria, você consegue calcular essa tensão analiticamente ou até pelo método dos elementos finitos. E as propriedades do material são propriedades de fadiga, que são muito importantes aqui. Essas propriedades elas são obtidas de forma empírica. Então, com teste, baseado em teste, você vai ter essas propriedades. E a fadiga é um fenômeno que varia muito, as propriedades elas variam muito de acordo com o material que você tem. Até o mesmo material, vamos supor um aço 1020 com diferente tratamento térmico, ele vai ter grandes variações da propriedade de fadiga. Então aqui é muito aconselhado que você tenha a propriedade do material correta de fadiga com relação à peça que você está analisando. Com esses 3 itens conhecidos, você faz análise de fadiga, que seria o método SN, método EN e mecânica da fratura, que nós vamos discutir nos próximos slides. E você, com isso, você consegue estimar a vida do componente. Começando pelo método SN, é um método mais antigo, um método mais conhecido, também que se tem mais dados e parâmetros na literatura. Esse método ele considera uma curva de fadiga que no eixo Y é a tensão e no eixo Y é o número de ciclos. Como que você deve interpretar essa curva? Quando você tem uma amplitude de tensão, você tem o número de ciclos relativo a essa amplitude de tensão, ele vai ser o tanto que sua peça vai durar. Então aqui, nesse exemplo desse gráfico, a gente tem uma seta vermelha, uma seta azul, que ela representa 2 condições de amplitude de tensão e da correspondente número de vidas do componente. Esse método é muito importante que ele considera a vida total do componente. Então vocês lembram na aula anterior a gente comentou do estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Esse método, quando você faz o cálculo de fadiga usando o método SN, ele considera até a ruptura do componente, então até o estágio 3. E ele é utilizado para fadiga de alto ciclo. Aqui eu coloquei acima de 10.000 ciclos, isso tem várias diferenças em literaturas. Tem literatura que fala que acima de 100 ciclos é alto ciclo, acima de 10.000 ciclos já é uma fadiga de alto ciclo, mas o interessante aqui é conhecer que a fadiga de alto ciclo ela tem deformação predominantemente elástica. Então ela não considera as tensões plásticas e a relação entre a deformação e a tensão é linear nesse caso. O método EN é um método que considera a deformação pelo número de ciclos.
Esse método, ele considera até a nucleação da trinca, então até o estágio 1. Ele é um método que já considera as deformações plásticas do material. A grande diferença aqui é que quando a gente tem tensões altas localizadas, você vai ter deformações plásticas que vão afetar na vida do componente. Então, para esses casos, é aconselhado que o método EN ele seja utilizado no lugar do SN. Então, por isso, ele é um método que é usado tanto para fadiga de baixo ciclo quanto alto ciclo. Aqui na curva, a gente pode perceber que tem uma reta que é correspondente à parcela plástica do material e a outra reta que considera a parcela elástica do material. E a somatória dessas retas, ela é justamente a curva EN, então onde que a gente vai ter as informações de número de ciclos. E aqui a interpretação da curva da mesma maneira que a curva SN, a única diferença é que no eixo Y você tem deformação. Então você tem uma certa deformação, com essa deformação do seu componente você vai ter um número de ciclos respectivo para o seu componente. Para esse tipo de metodologia, não existe muitas informações na literatura disponível. E também, uma consideração muito importante para esse método é que ele considera o comportamento cíclico do material, o encruamento, o amolecimento, que é através de uma relação que é a relação de Baumschigger. Essa consideração do comportamento cíclico, ela nada mais é do que, por exemplo, existem alguns materiais que após alguns ciclos eles encruam ou eles amolecem. Então essa consideração também ela é muito importante para a vida de fadiga. E por último, a gente tem a mecânica da fratura. A mecânica da fratura ela considera a propagação da trinca. Então ela é uma continuação do método EN, né? Então quando a gente faz o cálculo pelo método EN, a gente acha a iniciação da trinca. Com a mecânica da fratura, a gente encontra o número de ciclos com relação à propagação dessa trinca. Existem muitos componentes que o número de ciclos, vamos dar um exemplo, até a iniciação da trinca de um determinado componente sejam 100 mil ciclos, e esse método ele vai estimar, por exemplo, que mais 100 mil ciclos vão acontecer até a ruptura total do componente, até a falha catastrófica. Então ele considera o estágio 2. Então ele é um método que considera já a existência da trinca no corpo de prova, e ele é muito utilizado na indústria aeronáutica e de óleo e gás. A indústria aeronáutica, por exemplo, ela tem muitos parâmetros de design, de projeto, que considera que exista uma iniciação da trinca, mas você tem um parâmetro conhecido de propagação da trinca. Então você sabe o quanto que essa trinca vai demorar para se propagar até você fazer uma correção, uma inspeção. E a mesma coisa acontece em óleo e gás, por exemplo, em dutos de petróleo. É normal que esse método seja utilizado, pois ele considera que existe uma trinca, mas ele sabe o tanto que vai demorar para essa trinca atingir um determinado tamanho ou atingir uma falha catastrófica para eles programarem essa inspeção periódica. É um método muito complexo, um método que exige ferramentas computacionais, como o método de elementos finitos, e tem diversos modelos matemáticos idealizados, tanto para materiais lineares, não lineares, dependentes e independentes do tempo. Nas nossas próximas aulas a gente vai focar nos métodos de SN e o EN. Esse método a gente não vai abranger muito, porque ele é até uma matéria que é discutida em mestrados e doutorados, é uma coisa um pouco mais complexa. Como referência de todo esse material foi utilizado o livro Mechanical Behavior of Materials, do Dowling. Nessa aula de hoje a gente viu então os métodos SN, EN, mecânica da fratura. Na próxima aula a gente vai falar do método SN, já vai entrar na parte matemática em si.
E qualquer sugestão, dúvida que vocês tiverem, deixe seu comentário aqui embaixo. Valeu, tchau!